Bem-vindas ao Sempre Elas com a Lê. Vamos continuar aqui com a Moniquinha e os advogados que nos deram uma aula. Você quer assistir? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Vem com a Moniquinha. Estamos aqui novamente, todo domingo às 16 horas, direto da TV Gazeta, no Sempre Elas. Gente, o nosso bate-papo da semana passada foi tão bom que, na verdade, os doutores nem quiseram ir embora, a gente continuou. E aí, surgiram outros casos para a gente falar do quê? Da legislação do consumidor falando de viagens. E lembrando que a gente tem a Rica Viagens. Eu estou aqui com o doutor Rodrigo Gonçalves e com o doutor Pedro Brasileiro, do escritório Mega Advogados aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada por continuarem conosco, doutores. E eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. É uma honra estar aqui junto com vocês e podendo prestar alguns esclarecimentos sobre essa matéria bastante interessante. Bastante interessante, né? Surgem vários casos. E a gente falou, vamos falar de casos reais que acontecem? Doutor, você como advogado, já aconteceu algum caso, você deve viajar bastante, ou já viajou para o exterior, algum caso pessoal que você poderia citar para a gente e nos dar qual foi sua conduta, ou qual conduta que você não fez, mas poderia ter feito? Olha, já aconteceram várias vezes, inclusive, né? O último que eu me lembro, quando minha esposa estava grávida do nosso filho, a gente foi fazer uma viagem para São Paulo e ela grávida com quase 6 meses, a barriga imensa. O voo atrasou, mas nem atrasou tanto tempo, atrasou acho que 2 horas, 2 horas e meia. E botaram a gente em assentos separados, o que não foi muito legal, né? Não deram muita informação para a gente, não deram alimentação, então a gente se muniu das provas, né? A gente guardou o comprovante do que a gente gastou com a alimentação no aeroporto e depois tentamos com a companhia aérea resolver de forma amigável. Eles não apresentaram, Resolveram? não apresentaram nenhuma solução, Sim. a gente demandou no judiciário. E existe um entendimento, né, mais ou menos consolidado, de que atrasos de voo de até 4 horas não gerariam uma indenização por danos morais. Sim. Mas como esse caso era um caso bem específico, né, envolvendo uma mulher grávida, Grávida. botou a gente em assentos, nos botou em assentos diferentes, né? Eu tinha que estar ali prestando um auxílio a ela, né? A gente ficou bem longe. Acabou que isso gerou ali um dano moral, né? Pelo dano extrapatrimonial que a gente Sim. sofreu. E a gente apresentou E, ali o comprovante também do que a gente gastou com alimentação, e a título de dano material, aquilo ali foi ressarcido pra gente. e aí tiveram êxito na causa? Tivemos êxito, sim. Ah, que interessante. Engraçado que as pessoas às vezes pensam assim: "Ah, um advogado não acontece". Nós, como donos de agência, não acontece. Aconteceu várias vezes. E não sei se é porque a gente está tão cansado quando a gente vai viajar. Vou contar uma vez. Eu estava indo para Nova Zelândia, então peguei um voo de São Paulo para Buenos Aires seria Nova Zelândia. E aí o voo ia sair em determinado horário e saiu 12 horas depois, na época, isso faz muitos anos. Eu fiquei no aeroporto, não me lembro de alimentação, mais de 12 horas eu fiquei no aeroporto. E hoje, agora, né, passado o tempo, penso, eu poderia ter feito algo nesse caso. O que que vocês fariam se fosse algo assim? Eu saí daqui, parei lá, o voo ia demorar 2 horas só. Eu fiquei 12 horas no aeroporto, e aí eu deitei no carpete junto com todo mundo, e deve acontecer sempre. E ninguém fazia, mas eu fui esperando, esperando. Aí hoje, como dona de agência e falando com o escritório de advogados, eu penso, gente, eu deveria ter feito algo. Como que eu deveria ter procedido nesse caso? Bom, como a gente falou anteriormente, nós temos o dever de informação. Não Sim, prestaram nenhum tipo de informação. Não deu nenhum tipo, tentaram de nenhuma forma não, mitigar os prejuízos de vocês. não. Nós temos a lei do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal muito consolidada, muito importante, né, para o nosso sistema jurídico. Nós temos também uma resolução, resolução 400 da ANAC. Essa resolução que o doutor Pedro acabou de falar, fala que a partir de 4 horas, as companhias aéreas elas têm o dever de prestar qualquer tipo de alimentação, e aí com o passar do tempo, acomodação e assim por diante. Que nós fazemos nesse tipo dessas situações? Orientamos, né, os nossos clientes. Pegar o que for gasto, o que teve de prejuízo e ter colher o maior número de provas para que a gente possa tutelar esses direitos dentro de uma ação judicial e aí sim a gente poder coibir esse tipo de situação. Olha que interessante. E eu pergunto, doutor, sempre nesses casos eu tenho que me dirigir a um advogado para entrar com essa ação? Ou eu vou direto a algum tribunal, algum. Me faltou a palavra, seria? Nos próprios aeroportos existem juizados especiais,
Um né? juizado no aeroporto, eu não Isso. sabia. Você aí de Normalmente, casa sabia disso? Eu não sabia. normalmente existe um juizado especial, que é do Tribunal de Justiça ali do Estado, né, dentro dos aeroportos. Normalmente dos aeroportos de maior porte, Sim, né? Mas com certeza o mais indicado é você procurar a ajuda de um de um advogado, que vai ser alguém que vai advogado. ter, né, vai estar mais munido ali de informação para poder levar aquele caso adiante. Mas também não sendo possível, não quiser gastar dinheiro com honorários, existem núcleos de primeiro atendimento né, em diversos fóruns, né, que normalmente são estagiários de alguma faculdade de direito, que eles ajudam a fazer a petição e quando uma causa de até 20 salários mínimos, não se faz necessário a presença de um advogado, não é necessário que exista um advogado naquele processo. Então Sim. a pessoa pode, né, fazer ali aquela petição com a ajuda ali do estagiário, protocolar a petição, distribuir ali a petição inicial e acompanhar o processo. Olha, você falou algo muito interessante, que eu observo que muitas vezes as pessoas deixam de fazer, até pensando, ah, eu vou pagar um advogado, eu não tenho dinheiro para pagar. Nós trabalhamos principalmente se falando de emissão de aéreos, né? E geralmente o cliente vem pedindo o aéreo mais barato. Então, se ele já pede o aéreo mais barato, às vezes ele já não tem o dinheiro nem para entrar com uma causa. E sabendo que ele pode entrar com essa causa, né? Menos de 20 salários mínimos. Até vou aproveitar que a gente conversou aqui sobre. Eu falei, tá, gente, no Instagram, que a gente já está aqui conversando. E a cliente, até a Regina, uma cliente nossa da agência, pediu para fazer essa pergunta. Pergunta sobre reembolso de passagens internacionais. Exemplo, olha o que aconteceu, há um tempo ela foi para a Tailândia. Então, para você ir para a Tailândia do Brasil, e lá dentro eles fizeram vários voos internacionais. Um deles é um trecho internacional, não é do Brasil para lá, um trecho internacional. E um pouco antes da viagem, a companhia aérea ia remarcar esse voo e falou que cancelaria. E aí nós, como agência, tínhamos ajudado ela a emitir esse aéreo. Até emitimos direto com o cartão de crédito dela, porque como era um trecho pequeno, se ela tivesse qualquer problema, direto com o cartão dela. E fizemos toda a solicitação de reembolso. Entramos no site para elas, pedimos, eles falaram que aceitaram, tem tudo protocolado. Só que isso já se faz mais de um ano e ela não recebeu nada. Esse aéreo interno, algo em torno de R$ 700. Pergunto, valeria a pena para ela entrar com uma ação junto a isso? Como ela deve proceder? Porque nós, como agência de viagens, temos o entendimento que demos o maior suporte para ela. Mas será que a gente fez tudo que poderia ter feito? O que mais que a gente poderia auxiliá-la? Ou ela mesma, como ela deveria proceder nesse caso? Olha, pelo que você narrou, ela se muniu de diversas provas, Sim, né, a favor dela. Mas uma coisa que tem que se prestar atenção sim. é que existem prazos para que você possa demandar essas questões na justiça. Ah, Então, nos sim. voos nacionais, voos, né, domésticos, existe um prazo de 5 anos para que você possa dar entrada naquela ação. Passou os 5 anos, não pode mais. Sim. E para voos internacionais, o prazo é de 2 anos, salvo engano. Então, 2 anos, isso. Então, acho que seria bom ela correr Ela com isso, ainda tem tempo. né? Porque já passou mais de um ano, daqui a pouco chega 2 anos e ela En- vai perder esse direito. Então, no caso dela, ela mesma deve entrar com essa ação. Nós, como agência, não temos mais como recorrer, ajudá-la. Não, na verdade, esse é um direito individual, Ah, né? sim. Ela tem que entrar com uma ação em face dessa companhia aérea. E o que é interessante, Mônica, é falar, não vou buscar advogado. Mas vamos parar para analisar esse caso concreto. Sim, Ela pediu um reembolso do valor que ela despediu, que ela pagou. sim, Tem o direito à restituição, correto? sim, E quanto tempo ela está solicitando isso? Tem algumas teorias jurídicas chamadas teoria de desvio produtivo do consumidor. sim, Quanto tempo está buscando esse valor que é devido? Então, sim. nesse caso, caberia sim um dano moral. Você entendeu? Ah, sim. Nós tínhamos antigamente uma súmula que falava do mero aborrecimento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que ela foi totalmente vedada. Então, uma situação dessa demonstra sim que ela despendeu de um valor, não teve recebimento e tem muito tempo que ela está buscando isso. Então, caberia sim, no nosso entendimento, buscar a tutela jurisdicional para que não seja só instituído esse valor da passagem, mas também uma indenização por dano moral por tanto tempo por não ter recebido esse valor. Tá aí, dona Regina, respondida a sua pergunta e já vou te indicar. Os doutores aqui do Mega Advogados vão entrar em contato com você para que eles te ajudem e eles resolvendo
né, vamos seguir o que vai acontecer. Quem sabe eu te trago aqui para você falar desse caso para gente. E agora, para a gente terminar esse nosso bate-papo que está tão bom, eu acho que a gente vai ter muito assunto com esses doutores aqui, hein? Eu queria perguntar para os doutores: existe alguma decisão importante do Superior Tribunal Federal sobre esses casos, sobre essa matéria, que vocês poderiam falar para gente? Olha, existe sim. Essa matéria foi levada ao STF, né, ao Supremo Tribunal Federal, pela Companhia Aérea Azul, né, e está sendo discutido lá no tema 1417, relatoria do ministro Dias Toffoli, é, sobre uniformizar a responsabilidade da companhia aérea nesses casos de falha de prestação de serviço. Se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, que é muito mais pró-consumidor, ou se aplicaria o Código de Aviação Brasileiro, que é um Sim. pouco mais a favor das companhias aéreas. Então, no momento, todos os processos relacionados a isso no país inteiro estão suspensos até que haja uma decisão, né, de como que vai se proceder com isso lá pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. A gente está quase terminando esse bate-papo, mas eu queria, doutor Rodrigo, qual a orientação no geral que você poderia dar para, primeiro, nós como agência de viagens e para o cliente quando vai fazer uma compra numa agência de viagens ou no próprio site? Qual uma orientação muito importante que às vezes a gente deixa de cumprir um passo a passo, a gente está só empolgado em vender a viagem e o cliente em comprar a viagem? Como companhia de viagem, companhia, né, vocês devem prestar o máximo de informações possíveis, tentar dar maior suporte para os clientes e sempre fazer um trabalho preventivo. Sim. Dar o dever de informação, prestar uma assessoria técnica, mostrar para eles quais são os seus direitos, na hora de emitir a viagem, explicar o tipo de serviço que você está prestando. Como consumidor, obviamente, né, eu tenho que pegar o maior número de informação possível, porque até mesmo para você comprar hoje, Mônica, qualquer tipo de emitir um bilhete num site, qualquer tipo de compra que você vai fazer na internet é muito perigoso, Sim, né? sim. Você sabe disso. Nós estamos passando cada dia mais os crimes digitais. Muitos Então, golpes. por isso que nesse tipo de relação interpessoal, nós sempre indicamos, né, nesse caso, buscar aquele tipo de prestador de serviço que você tem uma confiança. Porque, por mais que a gente tenha hoje um mundo digital, a internet, corremos riscos. Então, por isso que eu ainda faço aí a menção ainda que as pessoas procurem comprar e adquirir esses bilhetes dentro de alguém com maior segurança, com maior responsabilidade. Doutor, foi ótimo você falar sobre isso, porque eu falo muito com nossos clientes. Olha, nós estamos conversando aqui, mas por favor, não faça pagamento algum, antes de fazer, não faça pagamento algum antes que nós, agência, os inform... Ih, gente, peraí. É muito importante porque nós falamos sempre com os nossos clientes. A gente conversa muito por WhatsApp, mas na hora de fechar o pacote, a gente envia tudo pelo e-mail, explica, pede para o cliente ler, reler e só depois, até porque os pagamentos hoje, a maioria deles, as pessoas nem vão à agência mais de viagem. Tudo é link, a gente manda o link. Então a gente fica acompanhando. Então a gente fala, não aceite qualquer link, né? Porque a gente tem que se prevenir, né? A LGPD, né? As nossas informações podem se perder, né? E você falando, as pessoas que compram direto do site. Tem muito site duplo, né? Você pega lá, acha que é um www.azul, vamos lá. E não é, tem uma extensão ali que já Sim. não se faz, né? E aí fica mais difícil para o consumidor conseguir reverter isso, visto que ele entrou lá e fez, não é isso, doutores? Isso, exatamente isso. Então, acho que o mais importante é isso, né? A companhia de viagens, a companhia aérea prestar o maior dever de informação possível para o cliente. E claro que também o consumidor, né, se atentar ali, ler aquelas letrinhas pequenas. Ninguém quer ler aquelas letrinhas, Ninguém né? quer ler aquelas letrinhas pequenas. Hoje em dia existem muitos blogs de viagem, né? Muitos canais no YouTube dando muitas dicas também de como você deve se comportar Sim. nessas situações. Então, acho que tá tudo aí, né? Para se ter a melhor viagem possível, a viagem dos sonhos, aquele descanso merecido de férias. Ah, então tá bom. Estamos terminando aqui mais um encontro do Sempre Elas na TV Gazeta, todo domingo às 16 horas, com Vem com a Moniquinha. Agradeço mais uma vez a presença aqui dos doutores do Mega Advogados, o doutor Rodrigo Gonçalves, o doutor Pedro Brasileiro. Muito obrigado por nos orientarem. E lembrando, eles agora estão com a Rica Viagens também. Se você precisar de um suporte, pode entrar em contato ou com o escritório ou conosco, lá na Rica Viagens, que a gente vai colocar o @, falar, eu te assistindo Sempre Elas.
Eu espero que eles os auxiliem tanto quanto estão nos ajudando. Muito obrigada, doutores. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Mônica, por essa oportunidade. Muito obrigado. Vem com a Moniquinha e até o próximo domingo.